convidado especial? Posso apresentar. Tá, ok, Dani, pode apresente. O nosso convidado do nosso grupo é o Raimundo Pacheco, tem 31 anos, é biólogo licenciado pela UFPA, mestre em virologia pelo Instituto Federal Leandro Chagas e servidor público federal, professor da IFPA. E empreendedor também, diretor do curso preparatório GEDIP. Ele vai representar o nosso grupo, eu, Egito, a Adriele e o Isaías. E o Maicon. E o Maicon. Seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Vocês estão me ouvindo bem daí? Sim. Então, gente, como a Dani me passou que vocês queriam conhecer um pouco da minha história, né, em relação à carreira acadêmica profissional, minha história começa em uma escola pública, né? Eu sou aquele típico negro de periferia que passou por todos aqueles percalços para conseguir mudar sua realidade de vida através dos estudos. Eu sou filho de mãe solteira, empregada doméstica, que trabalhava o dia todo como serviços gerais, depois ia fazer um extra ainda em casa de família, passar roupa, lavar roupa, depois que saía do seu trabalho formal. Eu confesso que eu nunca fui um dos melhores alunos, né, nos meus tempos de ensino médio, mas chegou um momento que eu percebi que eu só conseguiria mudar minha realidade de vida através da educação, através dos estudos. E, assim, eu nunca passei fome, eu nunca conto a minha história quando alguém pergunta, destacando, eu passei fome. Graças a Deus eu nunca cheguei a esse ponto, mas nós éramos bem simples, uma família bastante humilde. E quando eu cheguei por volta do meu terceiro ano, lá para o ensino médio, eu descobri que a única forma de sair daquela situação seria estudando. Daí eu resolvi estudar. No meu terceiro ano, bati na trave para entrar na UFPA. E no ano seguinte, fiz um ano de cursinho, que é quando eu costumo dizer que eu aprendi a estudar no cursinho. E aí ingressei na UFPA em 2000, na verdade, na UEPA primeiro, em 2009, no curso de Biologia. Não me adaptei muito na universidade, não era o que eu estava buscando ainda do curso. E aí eu fiz o vestibulinho, um processo de quase que uma transferência, né? Mas através de uma prova, que a gente chama de MOBEX, Mobilidade Externa. E aí prestei a prova, fui aprovado, cursei 4 anos, de 2010 ao final de 2013, início de 2014, de Biologia na UFPA. Ainda no meu primeiro semestre de curso, eu consegui um estágio no Instituto Evandro Chagas, ali na BR, que é um centro de pesquisa de referência internacional para várias doenças. Não confundam com o IML, né? Porque tem gente que confunde Renato Chaves com Evandro Chagas. Eu trabalhava com pessoas vivas doentes, não com pessoas mortas, né? E lá no Evandro Chagas eu aprendi muita coisa da área de laboratório sobre diagnóstico de doenças causadas por vírus. Então, de manhã eu estudava na UFPA, saía da aula por volta de 13 horas, pegava todo aquele trânsito da BR, atravessava metade da cidade para chegar ao Evandro Chagas em torno de 2 horas e pouquinho, almoçava e ia para o laboratório. Lá eu pesquisava vírus respiratórios, como esse que está causando a pandemia atualmente. E o meu foco na época era o vírus da gripe. Eu, biólogo, pesquisava mutações no vírus que faziam com que alguns medicamentos que a gente utiliza para tratar infecções pela influenza perdessem o seu efeito. Eu fiquei lá durante toda a minha graduação, tive a oportunidade de fazer estágios em outros locais, como no Núcleo de Medicina Tropical da UFPA. A gente, quando pensa num biólogo, a gente associa muito a natureza, bichos, plantas, a parte de zoologia e botânica, mas eu sempre fui um biólogo da saúde, que é uma das vertentes da minha profissão. E durante a minha graduação, graças a muito esforço da minha mãe, de alguns familiares meus, eu tive a oportunidade de ir para a USP. Eu fui fazer um curso de genética na Faculdade de Ribeirão Preto, lá na USP, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Fiquei lá 40 dias e para um rapaz de origem simples, aquilo era uma vitória imensa, né? Conhecer uma das mais grandiosas universidades da América Latina, que é um centro que produz ciência assim, de forma muito robusta. E aí tomei gosto, vou fazer esses cursos fora,
comecei a me organizar melhor e tive a oportunidade de 2 vezes para o Rio de Janeiro fazer cursos na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, que também é referência na área de doenças infecciosas. Isso tudo agregou muito conhecimento, agregou muito know-how para o meu currículo ainda na minha época de graduação. Cheguei a ficar balançado para tentar fazer o mestrado, fazer a pós-graduação lá no Rio, mas custo de vida muito alto, eu tinha dinheiro para ir, me manter, comer McDonald's, comer os completos da vida, mas para morar lá, para estabelecer uma residência durante 2 anos, ainda que eu tivesse uma bolsa de mestrado, seria bem difícil. Finalizei a graduação, gosto de repetir que eu não fui o melhor da minha turma, eu me considerava um aluno mediano, nunca fui o CDF, nunca fui o aclamado, não tirei o primeiro lugar, mas assim, eu sempre objetivei, eu sempre busquei muito a mudança de vida mesmo. Então, eu atirava para onde eu sabia que poderia dar certo. Me envolvi muito durante a minha graduação também com cursinhos populares, sempre gostei muito da pesquisa, do laboratório e da sala de aula. Isso me trouxe uma grande experiência para trabalhar hoje na área que eu trabalho, que eu sou professor de carreira. Então, me envolvi muito com cursinhos na UFPA, cursinhos de bairro, gostava de dar aula voluntariamente, diga-se de passagem, essas eram minhas atividades. Depois de graduado, eu passei no mestrado, fui fazer o mestrado no Evandro Chagas, e durante o mestrado continuava me envolvendo com atividades de sala de aula, e ao finalizar, quando eu estava quase para finalizar o mestrado, eu não queria fazer o doutorado, porque eu ganhava uma bolsa, na época dava para conciliar, dava para viver com a bolsa, porém não era ainda o que eu queria, eu já estava com mais de 25 anos e não estava no patamar que eu queria alcançar. E aí eu foquei no concurso público, fiz a prova, na época eu não tinha mestrado ainda, eu estava só com a graduação, e como era um concurso que exigia a prova de títulos, a maioria dos meus concorrentes já eram doutores. E aí isso me desmotivou um pouco no começo. E eu falei, eu não vou fazer essa prova, não vou nem ter chance, acabei de me formar aí, tem um monte de gente com doutorado já, mas só que como a prova não era para um cargo específico, para uma cadeira específica, era para professor de biologia geral, para atuar no ensino médio e superior, eu acabei tendo uma vantagem, porque esse meu dia a dia, esse meu cotidiano de sala de aula me trazia uma visão geral e não tão específica de uma área de conhecimento, igual a gente adquire quando faz mestrado, doutorado, que a gente se dedica só num determinado assunto muito específico da nossa profissão. E aí eu acabei fazendo concurso, fui aprovado, eu fiquei em quinto por conta de prova de títulos. Durante a prova objetiva e a prova didática eu consegui alcançar uma boa colocação, só que quando vieram os doutores, gente que tinha pós-doc na Alemanha, pós-doc fora do Brasil, eles acabaram me empurrando lá para baixo. Eu fiquei em quinto e aí ficou aquela esperança de ser nomeado. Passou mais ou menos um ano, eu consegui, no final do mestrado, um trabalho, um cursinho de nome, aqui em Belém, um dos 2 que domina o mercado, um cursinho classe A, e fui ser professor de cursinho. E aí, eu já era quase mestre, eu cheguei a concluir o mestrado e eu era o professor auxiliar. E aí, a maioria dos alunos achava que eu era estagiário, porque normalmente aquele professor que auxilia, o professor de sala, ele não está graduado, ele é estagiário, e eles se espantavam quando ouviam falar que eu já era mestre em virologia e estava lá. Mas assim, eu nunca tive a pretensão, como algumas pessoas dizem no popular, de chegar sentando na janela. Eu sempre gostei de buscar o meu espaço de uma maneira mais correta. Eu comecei por baixo. Em 2 meses, nesse cursinho grande, eu comecei a ganhar umas turmas. E aí, quando foi em agosto de 2016, eles pediram minha carteira para me contratar. E foi uma coisa muito engraçada, assim, eu costumo dizer que quando Deus ele resolve abrir as portas para a gente, ele não abre uma porta, ele abre uma porta, uma janela, um telhado, enfim. E aí pediram a minha carteira para assinar, eu estava realizando um dos grandes sonhos para um professor, né? Chegar num cursinho grande, eu brincava com os meus amigos que eles iam ter que me aturar em outdoor, aí na rua, na traseira de ônibus, né? Fazendo comercial. E aí uma semana depois que eu entreguei a minha carteira para o RH do cursinho, eu fui nomeado no meu cargo público. E aí eu optei, obviamente, por me tornar servidor público federal. E fui assumir tudo direitinho. E hoje eu sou professor do IFPA. Só que durante ainda os meus tempos de mestrado, eu não tinha perspectiva financeira alguma.
E aí eu tive a ideia, junto com alguns amigos meus, de bolar um curso preparatório para mestrados na área da saúde. Esses processos de seleção de mestrado na minha área funcionam assim: você se forma, termina a graduação, e aí se submete a uma prova onde eles te dão como conteúdo para você estudar 5 artigos em inglês. E aí, vocês sabem que o inglês é um calo para a gente que é daqui do norte, né? O brasileiro, de uma forma geral, ele não se empenha para aprender um outro idioma. E isso é um problema, principalmente para o nortista, para o nordestino, nem tanto. Mas, assim, para essas regiões que tem um turismo muito grande, algumas pessoas ainda conseguem arranhar um pouquinho no inglês, e a gente tem essa dificuldade. E aí que, como os meus 4 anos de Evandro Chagas tinham me dado uma certa habilidade para ler, eu não falo inglês fluente, mas eu leio bem. E aí, qual era o mercado desses cursos? Era vender a tradução dos artigos. O pessoal comprava o texto traduzido. E aí, um dia, em casa, eu tive a ideia da gente fazer um curso. Pegar, além da tradução do artigo, dar as aulas sobre, explicar detalhadamente, uma espécie de cursinho para o mestrado. E aí a gente lançou o curso em uma sala cedida por uma faculdade e deu tão certo que hoje em dia eu tenho uma sala em um prédio comercial junto com um outro sócio meu, onde o curso funciona. Depois que eu ingressei no serviço público, eu não pude mais associar o meu nome ao curso por conta de algumas diretrizes do cargo público. E hoje em dia eu estou um pouco mais assim nos bastidores, quase como um CEO, né, que dá as ideias, que sugere cursos. Vez ou outra ministra alguma palestra, comenta alguma coisa lá, mas eu não tenho me envolvido tão aprofundadamente com esse curso. Mas ele ainda está sobrevivendo, apesar dessa crise que a gente está passando. E no cargo público, eu tenho trabalhado ultimamente com educação básica. Como o campus onde eu trabalho em Paragominas, eu fico nessa rotina Belém-Paragominas o tempo todo. A gente não tem curso superior lá ainda. Lá eu dou aulas para primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e oriento alguns alunos que estão fazendo especialização em saúde pública no IFPA aqui do campus Belém. Estou lutando pela minha remoção, pela minha transferência para cá, para poder atuar no superior, que é uma área que particularmente eu gosto muito de trabalhar, mas eu também não fujo da educação básica. Estou muito bem com o meu público adolescente de primeiro, segundo e terceiro ano e gosto muito de trabalhar com cursinhos pré-vestibulares também. Lá, inclusive, eu tenho um projeto social, um projeto de extensão dentro do Instituto, que a gente consegue pegar o aluno do terceiro ano da instituição junto com aqueles da cidade para tentar preparar para o Enem, porque não é o foco do IFPA fazer uma preparação. Lá a gente trabalha com educação tecnológica. O aluno ele conclui o ensino médio e já sai com curso técnico. Então, a gente não tem aquele tempo para dar aquelas pinceladas nos temas que o Enem gosta de cobrar. E eu trabalho com um projeto de extensão nessa área, para dar para outras pessoas a oportunidade que eu também acabei tendo através de alguns projetos sociais que eu participei. E depois que eu me tornei professor, eu comecei a colaborar com esses projetos também. A minha história, basicamente, de forma resumida, a nível acadêmico, a nível profissional, é um pouco essa. E hoje em dia, assim, a gente, quando vai alcançando alguns patamares da nossa carreira, a gente consegue os bens materiais também, que a gente sempre sonhou. A Dani, particularmente, conhece a minha história. A gente era bastante próximo. Ela sabe de toda a minha origem. E hoje em dia eu tenho uma vida bastante confortável. Eu devo a isso ao estudo. Tem gente que chega para mim e fala assim: caramba, eu te acho tão inteligente. Eu não me considero inteligente, eu me considero uma pessoa esforçada. E, infelizmente, a minha área, a área da biologia, hoje em dia ela é uma área muito escassa de oportunidades de trabalho. E aí, o que a grande maioria dos meus amigos de turma optaram fazer? Eles queriam fazer a pós-graduação, queriam ser doutores na área que eles escolheram. E eu fui para um lado, tipo assim, como eu posso dizer, eu cruzei essa linha da pós-graduação, concluí o mestrado, mas eu sempre foquei no dinheiro também. Eu sempre fazia, vou fazer um curso pensando no retorno financeiro que isso pode me dar lá na frente. Que muitas vezes a gente busca muito currículo e esquece de ter dinheiro na conta também, que é importante. Eu tenho muitos amigos doutores que têm publicações grandes em revistas científicas aí, mas que estão desempregados por conta de toda essa carência no mercado de trabalho, aí, de oportunidades. Eu sempre busquei o dinheiro, sempre fui atrás do dinheiro. Já que o curso de vocês é um curso de administração, eu também fui aprender a fazer plano de negócios,
fui bastante para o Sebrae, assistia palestras também, para aprender a gerir essa parte especificamente do meu curso. E aí aprendi, assisti bastante curso online do Sebrae, sempre conversei com contadores e administradores para entender um pouco desse conteúdo, desses conhecimentos aí que vocês vão trabalhar, vão atuar futuramente. E aí, basicamente, é essa a minha contribuição hoje aqui para essa conversa com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta que eu puder somar, sou todo ouvidos. Ok. Olha, Raimundo, obrigado aí pela forma bem resumida, né? Que você relatou a trajetória de vida. E você falou uma coisa muito importante, né? Que a educação é que pode realmente abrir portas e dar oportunidade para as pessoas. Eu queria perguntar para você, assim, qual foi a sensação, né? Depois de tanto sacrifício e estudo, de você se formar num curso superior, num Instituto Federal, e a sua mãe deve ter sentido muito orgulho de você, né? Como é que foi essa história? Sim. Assim, o meu irmão ele já tinha concluído um curso superior também. Então, assim, eu não tenho aquela história de que eu fui o primeiro da família a conseguir. Eu tenho um irmão que tem curso superior também. E, assim, apesar da minha mãe não pegar no nosso pé para a gente estudar, ela não tinha tempo para isso, para ficar, porque ter aquela atenção especial para fazer atividades da escola. Eu acho que, assim, foi muito. O que mais motivou foi a questão financeira mesmo, a questão de querer mudar a realidade, querer ter conforto em casa. Frustrações também me alavancaram muito. Sempre que eu me frustrava com algo que eu queria obter e não conseguia por não ter dinheiro, eu estudava. Várias vezes, meses de julho, eu via todos os meus amigos, os meus vizinhos viajando e eu ficava em casa. Aí eu me frustrava e ia estudar. E aí chegou um momento que a minha mãe ela percebeu que eu estava obstinado para alcançar isso. E várias vezes ela chegou a me questionar se eu não ficava cansado. Para o meu concurso, eu cheguei a estudar, eu acho que eu estudava mais de 8 a 10 horas por dia. Direto, assim. Eu sentava de manhã, parava para almoçar, descansava um pouco e continuava. Igual como eu fiz para o vestibular também. E com certeza eu acredito que ela se sente muito orgulhosa, né? Porque ela não teve oportunidade de estudar. Minha mãe é marajoara, do interior do Marajó, veio para Belém, como todas aquelas histórias que a gente conhece, de pessoas interioranas que vêm para Belém para trabalhar em casa de família. E aí ela construiu a família dela aqui, mãe solteira, e com certeza sente muito orgulho, né? E, assim, uma das coisas assim que mais me marcou durante toda essa trajetória foi ter chegado ao USP. O filho da empregada doméstica foi para a USP, né? Que, assim, é algo surreal. Para quem conhece a história da Universidade de São Paulo, sabe que então ela tem todo um legado, né, nesse cenário acadêmico. E aí depois eu sempre falo para minha mãe que ela vai ter um filho doutor, né? Eu ainda não tomei vergonha na cara para fazer o doutorado, até por algumas questões institucionais, né? Porque não é fácil uma pós-graduação stricto sensu, que é esse mestrado e doutorado. A gente é muito cobrado, muito estresse. E eu constitui família também, eu tenho um filho pequeno de 2 anos. E hoje em dia eu tenho prezado muito por estar com a minha família, mas eu ainda não desisti do sonho de carreira de ser doutor. Até porque isso também vai ter algumas influências lá na minha carreira dentro do IFPA. Mas é bem interessante, eu acho que a minha mãe ela deve sentir muito orgulho de mim, sim. Ok, parabéns, show de bola. E aí, Obrigado. pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu deixo uma pergunta, já que a maioria tá caladinha aí. Se você já tem um foco definido para a carreira de vocês, isso é muito importante. Porque, assim, tudo que eu vivo hoje, eu planejei. Foi planejado. Eu pensei, eu vou terminar a minha graduação, vou fazer o mestrado, tentar conciliar o mestrado com o trabalho para ganhar dinheiro. Quando terminar o mestrado, eu vou me submeter a um concurso público. Eu planejei, mas eu não sabia que ia dar tão assim. Então, eu acho que é importante vocês que estão galgando ainda aí essa vida acadêmica terem um foco já. Eu quero passar em concurso, eu quero me especializar numa área para trabalhar em um determinado segmento empresarial. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria que vocês fizessem esse exercício mental aí, se vocês já têm um foco delimitado, que é importante. A gente
Eu tenho muitos amigos que atualmente vêm conversar comigo, falam assim, olha, me indica em uma escola, tu trabalhou tanto tempo em escolas grandes, fez um nome no mercado de cursinho, mas não é tão simples assim, porque a pessoa ela não se preparou para aquilo. Ela tirou para muitos lados, focou em muitos alvos e não se preparou especificamente para aquele mercado. E é até um clichê falar isso, mas vocês sabem que o mercado está cada vez mais exigente. Então, é importante sempre definir um foco. E aí eu queria que vocês refletissem sobre isso, basicamente. Verdade. É isso aí. Se você é igual aquela história do Alice no País das Maravilhas, né? Ela ficou numa encruzilhada, começou a chorar, apareceu um gato. Falei, por que você está chorando? Eu não sei qual o caminho eu devo tomar. Aí o gato pergunta, tá, então para onde você quer ir? Aí a Alice fala assim, eu não sei para onde eu quero ir. Aí o gato fala, então tá fácil. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, Certo. eu acho que é uma história que faz a gente refletir. Em se tratando de alunos de administração, é muito importante que você tenha uma meta, né? Tenha um foco e concentre todas as suas energias nesse foco, porque senão vai ser só mais um no mercado e aí a concorrência tá brava, né? Exatamente. E aí, Assim, outra pessoal? coisa, Sim, pode outra coisa falar. legal que eu queria compartilhar com vocês é a questão do meu curso, né? Também. Assim, como era algo inédito nesse mercado, a gente se consolidou muito rápido, muito fácil. A ponto de alguns coordenadores, diretores de pós-graduação começarem a ver a gente com maus olhos. Falar assim, caramba, esse pessoal aí dá toda a prova mastigada para esses alunos aí. Mas isso a gente não vê como alguma coisa ruim. É bom, porque a maioria dos alunos que passam com a gente, eles conseguem alcançar a aprovação em mestrados grandes de nome aqui da área da saúde. E o curso, ele também trouxe muita experiência para mim nesse sentido, de trabalhar, de lidar com pessoas, de aprender a gerir, administrar. E foi uma coisa totalmente inovadora mesmo, que eu acho que assim é um dos grandes trunfos, eu costumo dizer, da minha carreira, é o meu curso preparatório. Aí eu sempre dou esse conselho também para a gente ter uma visão empreendedora, porque atualmente o administrador é um profissional, ele não é aquele profissional que depende exatamente de um patrão, de um cargo público. Vocês podem trabalhar de forma liberal, na verdade. Vocês serão profissionais liberais. Então, se vocês estudarem bem o mercado de trabalho, a área específica que vocês querem atuar, eu acho que isso ajuda também a construir uma carreira sólida. Porque tem gente que tem sonho de ser servidor público, mas assim, não pensem só em engordar, no caso, se vocês forem para alguma empresa, o bolso do patrão de vocês. Pensem em vocês também, em empreender. Eu acho que, assim, a gente peca muito durante a nossa formação a não estudar empreendedorismo, a não estudar formas de empreender. Às vezes a gente tem um talento, seja ele na área acadêmica, seja ele algo mais artesanal, e a gente não explora isso. Eu acho bem interessante esse outro viés aí de empreender. Ter conhecimento acadêmico, científico, mas buscar empreender também. Tentar ser dono do seu próprio negócio, ser o seu próprio patrão. Eu acho isso bem interessante, principalmente para vocês que têm todo esse conhecimento na área de administração, que estão buscando aí durante o curso. Ah, legal, beleza. Sim, galera, vocês têm alguma pergunta para fazer? Bora fazer. Estão tímidos, professor. Estão pensando aqui uma pergunta. E, Daniele, você que conhece o Pacheco, Raimundo Pacheco, você tem alguma pergunta para fazer? Professor, eu já conheço ele bastante, né? Mas eu posso fazer uma pergunta para nível de esclarecimento maior para a turma. Assim, eu já conheço toda a trajetória dele, né? De questão, assim, eu acho a história dele bem, na verdade, estimulante para a gente, né? Que é uma história de vida bem bonita. Mas teve uma parte que a gente ficou um pouco afastado, principalmente nessa parte do crescimento dele. E foi algo assim que me chamou muita atenção agora diante da palestra dele, né? Que teve toda essa questão dele focar, dele realmente ir para o ramo também empreendedor. E a minha pergunta na verdade, diante das dificuldades, né, que ele encontrou, diante das frustrações, como ele disse que ele teve muitas frustrações, mas que ele procurou mesmo assim lutar.
E diante dessas dificuldades, assim, o que foi que mais motivou ele a realmente a lutar mais, a querer correr mais atrás, a abrir realmente novos horizontes? Eu sou bastante consumista mesmo. E, assim, eu sempre quis ter muitas coisas, eu sou um cara bem vaidoso, e às vezes eu queria, sei lá, comprar uma camisa que eu achava bonita, algo, e isso acabou me motivando muito. Esse meu lado consumista me motivou bastante. Agora, indo para outro lado, foi a questão assim de ver minha mãe sair de manhã cedo, ainda escuro. Minha mãe trabalhava naquele banco da Amazônia, ali na Presidente Vargas, no Baza, e aí muitas vezes ela ia andando daqui para lá, para economizar, saía cedo, 5 da manhã, e andando para lá. E eu queria tirar ela daquela situação. Tanto que, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei quando eu me estabilizei financeiramente, foi uma casa para ela. A Dani sabe muito bem, conhecia a história, conhecia como era a situação aqui da minha casa, e eu derrubei toda a casa antiga e fiz uma casa nova. Ainda estou fazendo, né? Que casa é um negócio que a gente nunca para de mexer, né? E aí isso me motivou muito, ajudar minha mãe, ajudar ela a sair daquela situação. Muitas vezes eu era humilhada por alguns patrões aí, em algumas casas de família que eu trabalhava, e aquilo em nada me agradava. Então eu diria que foi um lado meu consumista e também olhei muito pela minha família, né? Eu tenho um vínculo muito grande com ela até hoje. E aí o meu objetivo principal era também tirar ela daquela situação, dar um conforto para ela. E eu acho que consegui. Deu neto também, né, que ela tanto queria. E eu acho que é bem por aí. Acho que, assim, fora as frustrações, essa questão mesmo de tentar dar um retorno para ela e vê-la bem. Pô, que legal, Raimundo. Isso aqui é um sinal que você é um bom filho. Geralmente, quem é um bom filho dá um bom marido. Claro que Tá? sim. Parabéns, parabéns. Eu acho isso muito legal, né? De você ver o sacrifício que a sua mãe teve de alimentar, de dar uma boa educação, e agora você tem a oportunidade de retribuir para sua mãe, construindo uma casa própria. Isso é Sim. muito show de bola. Parabéns. Verdade. Show de bola. Muito bom. E aí, pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? A Cíntia Cíntia, tem uma pergunta? está Livre, e muito espontânea quieta. vontade. Livre, e espontânea vontade, né? Livre, espontânea pressão. Pressão. Mas, E- assim, como eu sempre falo para os meus alunos em sala de aula também, sempre no primeiro dia de aula eu dou aquele puxão de orelha, aquele sermão. E eu acho que, assim, o que me moveu muito foram as frustrações, porque isso é bem interessante. Eu acho que todos nós passamos por frustrações. Às vezes a gente está com aquela preguiça de estudar, e eu, caramba, eu tenho que ler esse texto, mas eu estou com sono, eu quero fazer alguma coisa. E eu acho que o que deve motivar a gente é isso. Mas, pô, se eu não ler esse texto agora, eu não vou conseguir alcançar aquele determinado objetivo. Eu acho que isso é muito importante, a gente reconhecer que aquele texto que a gente pode achar chato naquele momento, aquela atividade, aquele trabalho, isso pode somar muito para que a gente alcance muitos objetivos, sejam eles materiais, sejam eles profissionais. E era algo que me moveu muito, assim. Eu gosto muito de falar. Se você hoje em dia não tem tá fazendo uma tarde de muito calor, essas tardes aqui em Belém estão muito quentes, aí às vezes a gente olha, caramba, eu moro numa casa tão quente, queria ter tanto ter um ar-condicionado, ter condições de bancar um ar-condicionado, parece uma coisa simples e fútil, mas são coisas que a gente consegue alcançar através do estudo, através da educação, e fora também o reconhecimento profissional, né? Modéstia totalmente à parte, eu consegui construir um nome bom no mercado, eu sou reconhecido no que eu faço, e isso é muito legal, muito interessante mesmo. Isso eu acho muito importante. Na verdade, você falou uma coisa que eu sempre tenho falado com os alunos. Cada um é responsável pela vida que leva. É o que a gente chama de locus de controle interno. Então, se você está hoje desfrutando, é resultado de estudo, de você ter conseguido uma boa bolsa, ter conseguido a oportunidade de estudar na USP, na Fiocruz. Então, hoje você tem, eu diria, um currículo muito recheado, né? Sim, Mas quem construiu esse currículo foi você. Foi você que correu atrás, fez o mestrado, e eu não tenho dúvida alguma que em breve você deve estar entrando num projeto de doutorado, e isso vai abrir outras portas mais, né?
Então, eu Sim. achei maravilhoso, gostei pra caramba, Raimundo. Eu queria, então, já que o pessoal está tímido, fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: que conselhos você daria para os alunos? Os alunos estão no quinto semestre, ainda Certo. falta mais 3 semestres, né? Para eles se formarem. Então, que você também é professor, né? Então, como professor, o que você diria? Que conselho vocês daria para os alunos para que eles possam aproveitar bem esses últimos 3 semestres que ainda lhes restam? Eles já passaram por aquele momento crítico que a gente pensa em desistir do curso, né? Quem nunca, né? Lá Já. pela 50% do curso, lá pelo quarto semestre, a gente pensa, será que é isso que eu quero mesmo para minha vida? Eu cheguei a me questionar sobre isso também. Quando eu estava no meu quarto semestre, eu sempre gostei muito de biologia humana. Eu gostava de estudar o corpo humano, entender as doenças, etc. Eu estava estudando uma área do curso que eu odiei, assim, particularmente não gostava. E aí eu pensei, eu vou largar tudo, vou fazer medicina ou farmácia. Vou começar do zero. Aí eu parei e pensei, eu escolhi licenciatura em biologia porque eu pensei num curso que pudesse me dar um retorno rápido, que eu pudesse me formar e começar a trabalhar já, para ajudar minha família a sair da pobreza, vamos dizer assim. Não que eu seja rico hoje em dia, né? Mas para ter condições mais confortáveis. E Uhum. aí eu pensei em desistir. Vocês já passaram por esse. Talvez alguns ainda estejam na dúvida: será que é isso mesmo que eu quero? Mas eu considero um momento crítico. E, assim, por todo esse cenário que a gente está vendo, sociopolítico aqui do país, eu não recomendaria as pessoas seguirem um trajeto que eu segui atualmente, que é tentar um cargo público. A gente sabe que a tendência do governo é cada vez se tornar cada vez mais neoliberal, ou seja, a gente vai ter os cargos públicos deixando de serem predominantes. Atualmente, a gente está observando a terceirização de muitas coisas aí que antigamente eram ocupadas por servidores públicos. Então, o que eu quero dizer é que daqui a um tempo a gente vai ver carência de concursos. Então, eu recomendaria vocês olharem para esse lado mais de empreender mesmo. Pensar em alguma lacuna dentro do campo da administração, certo? Fazer um estudo de mercado. O que está faltando? Será que está faltando mais cursos para administradores? Será que as empresas estão pecando mais num determinado segmento dentro da administração que eu posso tentar me especializar e ofertar algo de diferente, sendo um profissional liberal, não sendo um empregado simplesmente da empresa, um colaborador. Mas pensem nisso. Eu sempre procuro alguns livros ultimamente sobre empreendedorismo. E é uma leitura que eu recomendo para vocês. Existem grandes nomes aí dentro do empreendedorismo que eu gosto de ler bastante. E eu recomendaria para vocês fazerem essa leitura, olharem com mais carinho para esse lado de ter o próprio negócio de vocês, prestarem um serviço de forma liberal. Eu acho que esse seria o meu maior conselho para vocês nesse final de curso. Assim, não se prendam, não pensem em ser empregados. Pensem em ser os seus próprios chefes, os seus patrões. Não é simples. Para empreender, a gente tem que ter muita força de vontade. Por exemplo, agora nesse período que a gente não está podendo estar em contato social, meu curso ele tá fechado e a gente tem tirado o dinheiro do próprio bolso para arcar com aluguel e outros custos fixos que a gente tem só pelo fato do curso existir. E aí pensem com carinho nesse lado empreendedor. Busquem autores, busquem livros, busquem literatura. Tem muita coisa boa aí. Eu ia passar uma tarde toda conversando com vocês, mas tem muitos livros bons aí para quem quer começar nesse caminho. Então, falta 1 ano e meio, né? Faltam 3 semestres para vocês. Vai passar assim, passar muito rápido. Daqui a pouco vocês caem no mercado de trabalho e aí com aquela sensação, nossa, eu não aprendi nada, não sei de nada, é normal. É totalmente normal, a gente nunca sai se sentindo totalmente preparado da graduação. Vocês vão aprender errando, vocês vão aprender levando, às vezes, esporro de chefe, que não é o que deveria acontecer, mas é como a gente aprende em alguns momentos. E olhem para esse lado, tentem empreender, procurem lacunas e corram atrás de resolver problemas para os outros. Todo mundo tem algum problema que precisa ser resolvido e não sabe resolver. Então, tentem facilitar
a vida das outras pessoas com o conhecimento de vocês, tá? E nunca deixe ninguém botar preço no trabalho de vocês. Isso é bem interessante. Eu estava conversando, eu estava até lendo ultimamente uma tirinha na internet que isso me toca bastante, realmente. Não deixem as pessoas colocarem preço no trabalho de vocês, porque só vocês sabem as noites em claros que vocês passam aí, os perrengues para chegar na faculdade, para fazer os trabalhos, enfim, basicamente isso, professor. Ok, muito obrigado, viu, Raimundo? Eu achei Eu que muito, agradeço. gostei demais do seu depoimento. Inclusive, fica a título de sugestão, já que você tem um curso preparatório para o mestrado, se disse que estava parado, acho que você poderia usar o Zoom. Essa ferramenta que a gente está usando, ele tem a versão gratuita de 40 minutos, por exemplo, né? Mas então, a limitação é até 100 alunos. Então, eu acho que seria... Eu estou utilizando já, a gente está tentando fazer alguns cursos online, eu uso bastante o Zoom. E aí, essa versão gratuita, inclusive, ela está com uma ampliação agora. Eu acho que depois de todo aquele escândalo, né, de acesso a dados que a gente observou recentemente, eu não sei se vocês acompanharam, que o Zoom ele ficou um pouco caindo de descrédito porque ele não era uma plataforma muito segura, né? Eles liberaram, mesmo as contas gratuitas, eu já consegui fazer uma videoconferência pelo Zoom que durou 5 horas. A gente ministrou um curso de 5 horas e a minha conta é gratuita também. Mas só que a gente tem esbarrado nesse período pandêmico na questão psicológica dos alunos. Nem todo mundo, nesse momento, está com uma cabeça boa para estudar, para buscar algum curso, e isso é totalmente normal. Eu passei, a minha mãe contraiu o vírus, a minha esposa contraiu, eu fiquei assim 2 semanas totalmente desnorteado, que eu não tinha cabeça para nada. Minha mãe já é idosa, tem comorbidades aí para a doença, e eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia ser produtivo. E eu acho que assim nessa quarentena, quem consegue estudar, quem consegue fazer cursos online, que a gente está vivendo um grande boom agora, né, desses cursos online, quem consegue, ótimo, excelente, mas quem não consegue, assim, eu daria um conselho que não se cobre tanto, porque é um momento totalmente atípico e nem sempre a gente consegue alcançar um bom público, né, com o curso através do Zoom. O meu curso passado, que a gente fez um curso sobre o diagnóstico laboratorial da Covid-19, foi bom. Aí nós lançamos outro agora sobre as vacinas. Os estudos com vacinas está indo bem devagar, está capengando, um ou outro gato pingado se inscrevendo. Mas é normal nesse período de pandemia. E as pessoas estão com a cabeça um pouco perturbada, abalada, por familiares doentes, por estarem elas mesmas doentes e por aí vai. É verdade, você tem toda a razão. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com o vírus, não somente com o Covid, né, coronavírus, mas um outro vírus que é o vírus da depressão, do negativismo, é o vírus do medo, Da insegurança. procrastinação também. É, Tem muita gente que tem procrastinado muito nesse período, né? é. Eu digo que eu sou produtivo de segunda a quarta só. Quinta e sexta eu durmo 3, 4 da manhã. E aí acordo 11, almoço 3 horas da tarde. É bem complicado manter. É Principalmente verdade. porque lá no IFPE eu estou de férias. E aí as minhas atividades que eu tenho feito fora de lá são de segunda a quarta. E aí é bem complicado manter uma rotina, é bem difícil. Assim, é um momento que a gente costuma falar em biologia sobre seleção natural, né? Que só quando a gente passa por um momento desse, não são os mais fortes, são os mais aptos, os que conseguem melhor se adaptar às situações que sobrevivem na natureza. A gente encontra isso em todo o reino animal, em todos os organismos vivos. Então, quando a gente passar por esse momento, a gente vai ver uma realidade totalmente diferente da qual a gente já estava acostumado e a gente vai estar mais forte psicologicamente, mais apto. Aprendemos a utilizar essas ferramentas aqui. Olha. Muitas vezes a gente ficava com preguiça, poxa, vou ter que ir lá na faculdade para conversar com o professor, com o orientador, fazer aquele trabalho. Eu acho que se tem um lado positivo nisso tudo que a gente está vivendo é esse boom de ferramentas tecnológicas que a gente teve que se adaptar para aprender a utilizar e conseguir tocar a vida para frente, que a vida não pode parar, a gente tem que superar esse momento. Principalmente vocês que estão em busca de um sonho aí, que é concluir a faculdade, concluir a graduação, vocês não podem se deixar procrastinar, porque são esses momentos que definem os que vão ser selecionados positivamente, vão alcançar sucesso, e os que vão ser selecionados negativamente
e vão ficar pelo caminho. Eu garanto para vocês que vocês têm muitos amigos aí que desistiram, que estão desmotivados. Ah, eu vou sair da faculdade, eu tô pagando sem ir para lá. Mas o professor Gilberto, ele está fazendo a parte dele, tem proposto, eu acho que com certeza ele propôs essa atividade para vocês fazerem dessa forma, porque ele percebe a importância de vocês continuarem no foco, continuarem no caminho que vocês desejam trilhar. Então aproveitem esse momento para se fortalecer. Não vejam só as dificuldades, é difícil. Nem todo mundo consegue ser produtivo, mas é normal. Se vocês acordarem um dia, hoje eu não quero nada, é normal. Mas não pode ser assim todos os dias. Tá certo. Muito obrigado, viu, professor Raimundo Obrigado também, Pacheco. gente. Foi um prazer. Ah, Valeu. foi show de bola. Eu acho que todo mundo gostou, né? Vocês gostaram, galera? Sim, bastante. Sim. Muito bom. Parabéns, parabéns. Obrigado também, gente. Muito sucesso aí na sua trajetória. Sucesso para vocês também. É legal. Eu achei uma coisa engraçada. Que eu falei, Dani, qual é o objetivo da conversa? Ela falou, não, a gente quer mostrar uma case de sucesso. E essa é uma expressão que a gente lê muito nos livros de empreendedorismo, né? Normalmente os autores são cases de sucesso, né? E aí eu achei legal que ela consiga me ver assim, que eu consiga ter passado um pouco desse sucesso acadêmico, profissional. Eu ainda busco muitas coisas, gente. Eu confesso para vocês que eu ainda não estou onde eu gostaria de estar. Mas, assim, eu já alcancei bastante do que eu planejei. Mas é isso, sejam um case de sucesso também na vida de vocês. Ok, parabéns aí, obrigado, Legal, show gente, de bola. obrigado. Parabéns, galera, aí, tá? Pela participação de vocês. E se cuidem da saúde de Valeu, vocês. pessoal. Ok, tchau, pessoal, valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Boa tarde. Sucesso.